vamos chamar o Maurício Bellinello, mercado de commodities no ar, meu amigo. Professor Maurício, boa tarde, seja bem-vindo. Fala, João, boa tarde a todos. Bom, aqui a característica, claro que o Maurício tem lado, só que aqui não é o caso. O Maurício tem um lado dele que é focar os preços para orientar os seus clientes e a nós aqui no Tempo e Dinheiro. Maurício, fiz aqui uma bateria de informações políticas de aprovação da PEC da transição, entre os números aprovados pelo Senado ontem, de 160 e né? E o Globo dizendo que vai ter um repeteco, tem os penduricários, vai 208, e chegando os economistas do Senado dizer que isso vai causar um impacto de 800 bi no orçamento. É inimaginável. Como é que você vê isso, Maurício? Sendo bastante sincero, é mais do mesmo, assim, sendo bem sincero. Eu sei que no final das contas quem paga é sempre a gente, né? O Brasil esse ano vai pagar, João, 550 bilhões de reais em juros da dívida, só em 2022. É mais do que todo o orçamento federal. O Brasil vai pagar esse ano de juros, né? Então, essa conta, ela não para de aumentar, não para de aumentar nunca, né? O que eu sei é que, independente de quem vai fazer, quem paga é sempre eu, você, e como você mesmo comentou, quem vai pagar mesmo, eu discordo só de um ponto de você. Quem paga, geralmente, é a classe média. Porque a classe média é aquela que tem consumo de produtos que acabam sendo obrigados a não serem consumidos mais. Porque como a renda chata, ele pagava plano de saúde, não paga mais. Pagava colégio para o filho, não paga mais. Saía para jantar, não sai mais, porque acabou o dinheiro, né? Então, normalmente, a faixa mais afetada é a classe média. E isso não é de hoje, né? Isso é nos últimos 30 anos. Então, essa é mais uma das muitas contas que, pelo menos por enquanto, não paramos de pagar. Outro dia, minha esposa, inclusive, comentando sobre um parente dela, que tinha o consumo de um remédio, aquele remédio caro lá, de alto custo lá, todo o dinheiro para alto custo da cidade acabou, né? E quem precisa de alto custo, que corra para onde der. Bom, taxa de juros. O Banco Central alertando o governo Lula que não se pode brincar com isso. E o que a gente esperava em termos de taxa de juros para recuar, que estava 13,25, foi para 13,75. A gente estava imaginando, você chegou a olhar a futuro, os negócios a futuro com Sim. Taxa de juros, indo para 8%, agora esqueça, vai se manter em 13,75 até agosto, é isso mesmo? Essa perspectiva dos 8 é o fim do ciclo, né, que se esperava que seria no final de 2024. O que mudou nos últimos 2, 3 meses, João, foi a perspectiva de quanto tempo os juros vão ficar nesse patamar alto. Até setembro, mais ou menos, a perspectiva era que a partir de maio os juros já começassem a regredir e talvez chegassem a 11 no final do ano que vem, né? Nesse momento, a perspectiva mudou totalmente e agora a gente não tem nenhuma perspectiva de redução de juros antes de agosto ou setembro de 2023, em linha com o que está acontecendo nos Estados Unidos, que também tinha perspectiva de queda dos juros deles mais ou menos em maio, e agora, na verdade, por lá, ninguém nem sequer crê em redução de juros antes de outubro do ano que vem. Bom, enfim, Selic, então, vai se manter nessa posição. Quem tem dinheiros, quem virou rentista, quem é rentista vai achar muito bom. Quem tem que trabalhar vai pagar um dinheiro mais caro, e quem for comprar no crediário, muito mais caro ainda. Essa é a realidade. Exatamente isso, João. Com essa realidade de juros altos, né? Por que os juros do mercado inteiro sobem? Porque o banco, ao invés de financiar o seu imóvel para ter risco do seu Zé ou da Dona Maria, ele pega esse mesmo dinheiro e empresta para o governo federal, recebe quase 14% ao ano, basicamente sem risco. Então, você que quer captar dinheiro para comprar uma geladeira, comprar um carro, comprar um imóvel, você está competindo com o governo federal, que é o menor risco do país. Então é isso, enquanto a Selic estiver nesse patamar alto, os juros do mercado estarão na estratosfera e a economia como um todo terá grande dificuldade para retomar, exatamente por escassez de dinheiro. Tá, enquanto isso o dólar está se mantendo ali 5,20, 5,21, agora está em leve alta de 0,14%. O Davi até pode colocar para a gente a taxa do câmbio, como é que está valendo $1 nesse instante. Claro que tem a influência do mercado externo e tem a influência do governo que vai precisar ir ao mercado, né? O ministro da Fazenda, o Haddad, veja você, vai ao mercado para buscar pelo menos 50 bi de dólar para fazer frente à PEC da transição.
Eu só estou dizendo que os banqueiros estão adorando isso daí. Como é que você vê a taxa de dólar? O dólar, na verdade, ele está parado há uns 4 meses já, né, João? Esse 5,30, 5,35, 5,20, ele está nisso desde junho, né? A minha perspectiva não mudou, João. Eu ainda acho que o dólar realmente encontrou um topo nesse momento aqui, e não é só no Brasil, né? Na Europa, no Japão, também está estagnado num topo, né, que vem desde o meio do ano passado lá fora, né? Então, honestamente falando, se não tivermos nenhum caso mais grave no exterior, que envolva os Estados Unidos, eu acho pouco provável que o dólar descole para novos patamares mais altos. Lembrando, pode ser que no Brasil amanhã tenha algum movimento muito brusco da parte do governo que possa mexer no câmbio de forma estrutural, mas eu gosto de lembrar que a última vez que isso aconteceu foi em 2001, João. Bom, então assim, resumindo para o produtor se posicionar, praticamente ele já fez o custo dele, né, para a safra de verão. Já está feito, né? E ele vai vender a soja dele aqui com que dólar, professor? Olha, isso aí é um chute ruim, viu, João? Porque é lá para março, maio do ano que vem, e eu estou pagando para ver o primeiro trimestre de 2023, porque eu pessoalmente acho que as coisas vão dar uma piorada no início do ano que vem, especialmente nos Estados Unidos, quando a recessão bater mais forte. Mas, para maio do ano que vem, provavelmente vai ser o auge da recessão nos Estados Unidos, se você me perguntar, o auge dos efeitos mais graves, né? E aí, provavelmente, o dólar deve, eu espero, permanecer nesse mesmo patamar. Mas eu lembro, né? Entre o Maurício achar e o Maurício colocar o dinheiro dele no achismo é outra história, né, João? Eu já estou protegendo meus clientes há muito tempo já, e a gente está travando o dólar na faixa de 5,50, 5,60 há meses. Então tá, você está... Vamos entender isso para quem fala, o que o Maurício está fazendo? Hoje está 5,20 e o Maurício já travou lá atrás um câmbio a 5,50. Então o dólar caiu de 5,50 para 5,20 e ele embolsou 0,30. Que cara de sorte. Muita sorte, João. E agora, de novo, né? A perspectiva, sendo bastante sincero, se as coisas, por algum motivo, acelerarem na melhora lá fora ou não ficarem tão ruins, João, a perspectiva global do dólar é queda, viu? Não é alta, não. Então, vale a pena procurar fazer uma NDF no banco, então? Eu acho que vale a pena, primeiro, para o agricultor se informar por que isso deve ser feito, como é que funcionam essas estratégias, mas sim, eu acho que olhar para dólares acima de 5,40, porque você consegue travar dólar a 5,40 agora para junho, por exemplo, 5,45, não é uma hipótese. O agricultor deveria estar fazendo isso, porque, de novo, ele comprou insumos com dólar a 5,60, insumos que já caíram mais de 40%, alguns deles, né, fertilizantes, insumos defensivos, ou seja, o custo de produção muito alto, provavelmente o mais alto da história, né, só que a hora da colheita, a hipótese é a gente ter pressão nos preços para baixo, tanto na soja, no milho menos, mas no dólar, João, é grande. Então, você olhar para tudo isso agora, preços ótimos ainda, e simplesmente parar, olhar e não fazer nada, é no mínimo um risco muito grande, né? Assim, quem quiser tomar informação, procure com o seu gerente. Os melhores bancos fazem o tal do NDF. N de nada, D de dado, F de faca. NDF. F de faca. É isso. Isso, o que acontece? Isso mesmo, você João, travando... o dólar está travado. É uma boa forma de você, literalmente, não deixar o dinheiro bom sair do seu bolso, né? Porque o mercado vai sempre adorar você dar dinheiro para ele. Todo mundo gosta. E assim, a operação de NDF no banco é um custíssimo, é um negócio meio barato mesmo, bem baratinho, desde que você tenha a conta ali, o gerente dá cafezinho, aquela coisa. Maurício, 5,40 para maio? Mais ou menos maio ou junho, João. Então, ó, a sua soja está aos 5,40, o que você acha? Se subir, claro que você vai ficar no 5,40, você perde, mas se descer, você garantiu 5,40. É um jeito de fazer um hedge na prática, é isso que a gente defende, eu e o Maurício defendemos muito nisso. E a soja, doutor Maurício? A soja não está bonita, viu, João? Sendo bastante sincero, assim, eu tento ficar otimista no sentido de acreditar mesmo que ela tem chances de ir lá nos 15,50 de novo, mas é assim, esse 14,80, 14,90 parece um muro, assim. A soja não consegue passar de jeito nenhum. Amanhã tem o ASD, né? Tem o relatório do uso da manhã, sai às 2 da tarde. É o último relatório de 2022 e eu estou aguardando volatilidade nele, porque vai ser o primeiro relatório mais confiável sobre a nossa safra, né, do ano que vem. Área plantada, progressão da safra e tudo mais, estoques e principalmente, né? Mas é aquilo, se a questão climática no Brasil
não se apresentar como um problema efetivo, não pontualmente num lugar ou outro, eu estou falando do ponto de vista da produção total. Eu acho muito difícil, muito mesmo, que a soja consiga se sustentar acima de 15 dólares. Volatilidade até pode acontecer, mas por enquanto os fundamentos não indicam isso, João. Bom, a gente está aqui para informar, a Carla Mendes está me passando a informação que a Conab acaba de divulgar uma nova previsão de produção de soja para novembro, são números inalterados, ficou igual, Sim. Em 153,5 milhões de toneladas. 153,5 milhões de toneladas é a produção de soja no Brasil. O Ginaldo de Souza está dizendo que janeiro será seco e o Laninha vai tirar um pedaço da safra. Mas sempre tira, esse é o ponto. Sempre tem algum lugar que não chove. Sempre tem algum lugar que chove muito. E isso não é muito importante na perspectiva de longo prazo. Eu, pessoalmente, não acredito no 153,5. Eu acho que a gente vai ficar mais perto de 152, se eu fosse chutar. Mas, de novo, 152, por exemplo, é uma safra grande. Não é recorde, mas é grande. Né? E o mercado tem falta de soja hoje, está todo mundo de olho no Brasil agora, Brasil e Argentina. Então, se o Laninha realmente não vier mais grave nos próximos 2 meses, a chance de uma quebra de grande porte no Brasil some, né, basicamente. A não ser que tenha um problema lá na boca da colheita lá, né? Mas tirando isso, João, de novo, a gente vai saber amanhã. Amanhã, 2 da tarde, sai o relatório, o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mas a minha perspectiva não é essa, tá? Sendo bem sincero. Ou vai vir alguma coisa muito nova aí, que ninguém está esperando, porque a demanda está reprimida por causa da recessão, pouco dinheiro circulando, né? Os chineses claramente mudaram a perspectiva, inclusive, de demanda de farelo, né? Então é isso, acima de 15 dólares, 15,50, eu vou ser bastante sincero que me parece só um pouco improvável, por enquanto, com os fundamentos que a gente tem agora. O Samuel Aguiar, que está me dizendo no nosso chat aqui do YouTube do Tempo e Dinheiro, que a Argentina vai colher a pior safra dos últimos anos. Então vai ter corte na produção da Argentina. Então temos 2 lados, né? Então por isso que você fica aí travando a soja nos 14, achando que de cima de 15 vai ser difícil passar e também cair abaixo de 14 vai ser muito difícil. Você fica no range dos 14, né, professor? Eu estou montando agora, João, entre 14,60 e 14,40 o topo, e eu estou montando até 13. Vai que, né? Eu prefiro pecar pelo excesso, porque pode ser que amanhã, por qualquer motivo, né, um monte de chuva venha do nada e melhore a situação, e a safra pode de novo progredir e a pressão ser ainda maior, e somado a uma recessão que pode ser mais grave, ainda é muito cedo para a gente dizer. Então, nesse momento, eu estou montando 14,60, 14,40 até 13. 13 para mim é um horizonte, e eu já sei que o 13 é até um pouco demais, porque eu sou muito sincero em acreditar que não temos, por enquanto, a não ser que venha uma recessão realmente no nível assim de 2008, por exemplo, que foi uma recessão muito grave, globalmente falando, se vier uma daquela ali, é até capaz que vá um pouco abaixo, mas eu sou muito sincero, até em linha com o que o Vlamir tem falado, 13 dólares para mim é mesmo um piso nesse momento. Traduzindo o que o Maurício falou, aqui eu sou o tradutor do Maurício, né? O que ele falou em montar? Ele faz hedge na Bolsa, Chicago, no celular. Ele está travando para ele e para os clientes dele a soja de 14,60, uma queda possível, de 14,60 a 13. Se cair de 14,60 é dele. A corretora paga para ele, para os seus clientes, compensando. Então a soja dele está parada em 14,60. Se cair no até 13, está garantido. Isso. Simples assim, exatamente, né, professor? Mais simples que isso, só 2 disso, João. E aquilo, né? Se continuar subindo, o físico não foi vendido, então tá tudo certo. Até porque o basis nesse momento, o prêmio pago não tá bom. Caiu muito o prêmio nos últimos 2 meses, então o prêmio os compradores, a China tá fora, né? Por assim dizer. Então, como tem pouca demanda ainda por compra de soja, o prêmio tá muito baixo. Então o físico agora não interessa tanto, não por enquanto, né? É isso. De novo, João, quem quer ter certeza, né, vai ler jornal, essas coisas, porque o mercado não é feito de certeza, não. Ninguém sabe se vai chover, se não vai chover, o que vai acontecer nos Estados Unidos, no Brasil, ninguém sabe de nada. Né? E é exatamente em face do não saber que você tem, na minha opinião, o agricultor, a obrigação de se defender. Porque amanhã pode ser que tudo mude e você fica assim, igual aconteceu com todo mundo, que está esperando os R$250 a saca até agora. Está esperando, tá. E lá fora... Então, e lá fora tem o Lula, né? Tá engatado para gastar. Muito bem. Ó, o SJ acaba de informar novas e grandes vendas de soja nesta quinta-feira para a China e demais destinos. 836 mil toneladas vendidas. 118 mil para a China, 118 para nações não reveladas, que também pode ser a China. Ok.
Pode. Professor, para encerrar, rapidão, petróleo, você está preocupado? Preocupado não, está dizendo que pode virar um buraco maior o recuo do petróleo. O petróleo agora virou por vermelho, está no 71 e 77. Se perder os 70 de resistência, o que pode acontecer? Ele já perdeu. Desculpa, João. Ele já perdeu o principal suporte anterior, que é 75, né? Que foi perdido ontem. Então agora ele está brigando embaixo do 72, ali, 71, 74 agora aqui. E o petróleo é o principal indicador da recessão. Porque como ele é insumo para mais de 5 mil subprodutos, mais de 5 mil coisas que você consome, inclusive óleo de soja, usa hexano, que é derivado de petróleo, né? A ureia vem do gás natural, que também é ligado ao petróleo. Então, como a demanda global, a depender da gravidade da recessão, vai cair muito, o petróleo é o grande termômetro agora, né? E está todo mundo de olho nele para tentar olhar qual a perspectiva do mercado sobre o futuro. Se o mercado achar que a recessão vai ser muito pior do que está se acreditando agora, a pressão para o petróleo é mais para baixo ainda. Então, agora, eu estou literalmente torcendo para ele não perder os 70, mas não é por causa do preço, porque se cair abaixo de 70, combustível vai cair, né? Tudo bem, mas isso é um sinal claro de que a economia está indo muito mal, né? E isso, obviamente, afeta todos os outros lados. Então, nesse momento, João, essa faixa de 7,2, 7,5 aí é o grande suporte do petróleo. Se ele for abaixo disso, a gente já está falando de 65, João. 65. E quais são as consequências para todos nós? Petróleo, diesel mais barato, isso é uma boa notícia. A boa notícia direta é porque os combustíveis são afetados, né? Ou seja, a pressão de queda neles é maior. Nesse momento, inclusive, a Petrobras, João, já depois da última queda, a Petrobras poderia baixar os combustíveis em perto de 10% de novo, se ela quisesse, de 8% a 9%, a depender do combustível, né? Gasolina e diesel. Tá bom, isso é uma notícia boa, porém, o petróleo caindo muito sinaliza que os compradores de petróleo, geradores de energia e grandes indústrias que consomem derivados de petróleo para insumo pararam de comprar. Isso é um péssimo sinal, porque sinaliza que a economia global está freando. Só para te dar um dado que saiu ontem, né? As exportações da China, ano após ano, eles previam que iam cair 3,9% de um ano para o outro, de 2022, de 21 para 22 ontem. Caiu 8,7%. E se a China caiu as exportações em quase 10%, João, já é um sinal muito ruim sobre o início de 2023 e o petróleo, nesse sentido, vai em linha com isso. Ou seja, nesse momento é uma boa notícia pontualmente, mas eu vou ser muito sincero, a queda do petróleo abaixo de 70, para mim, é muito mais uma má notícia que uma boa notícia. Vamos acompanhando. Boa aula do Maurício Bellinello, como sempre, um show de informações. Obrigado ao Maurício Bellinello. Vamos em frente. Até amanhã, Maurício. Um grande abraço, João. Um grande abraço a todos, viu?